35º episódio, 35, já tá começando a ficar difícil de falar, mas vocês acompanharam a sequência de pedrada que veio, né? O último foi só amor, esse é só ódio, é faca na caveira, brincadeira. Vocês vão ver que é talvez uma das pessoas mais queridas que a gente tem na Cabral Academy, mas Gabriel tá aqui pra não deixar mentir, não se deixe enganar pelo rostinho fofo, porque é faca na caveira. Eu tenho muito prazer. Não é uma aluna, porque eu aprendo mais com ela, ela mais me ensina do que eu ensino para ela. É uma querida amiga que eu vou compartilhar com vocês aqui. Já vale a sua inscrição desde agora, porque vocês vão aprender muito, vão se divertir com a minha querida e amada Laura. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito que obrigada. bom te ter aqui. Prazer Obrigado por aceitar o convite. Eu sei que você é uma super executiva, é advogada, tribunal de ética, casada e todas as atribuições, e mesmo assim você dedicou um tempinho para vir compartilhar o seu conhecimento com a gente. Então, muito obrigado. Obrigada muito a você. obrigado Prazer mesmo. é todo meu. O Mendes ficou extremamente feliz quando viu o seu nome lá. E olha que a minha IA tem poucas emoções, então a gente... ele é meio frio. A gente rastreia a emoção dele. São poucos picos. Ele, não vamos exagerar também, foi oba. Foi isso, oba. Porque já Mas é muito pra ele, já né? é muito. É, verdade. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, E querida. vamos começar com o clássico. Quem é Laura? Nossa, essa pergunta é muito difícil, né? É pra- Autoconhecimento total. É pra já começar com o pé no peito. É pra começar sem Bom, dar mole. Laura mulher, Laura filha, Laura mulher barra esposa do Gabriel, né? Laura advogada, Laura, bom, ativista aí da causa das mulheres também, porque eu gosto muito disso, de falar sobre isso. Então, assim, Laura é multifacetada. Que ótimo, que ótimo. E aí, onde começa a Laura advogada? Vamos começar por esse começo. Tem muitas facetas aqui, muitas caixinhas pra gente sim. abrir, Uhum. mas eu vou escolher então a primeira de todas. Sim. Por que a advocacia? Quando que você percebeu que era isso que você queria fazer ou nunca teve dúvida? Como que foi isso? Não, sempre tive. Eu estudava numa escola muito tradicional aqui em São Paulo, né? E aí lá a gente tinha uma coisa que eu considero interessante, mas eu acho que não é primordial, que é o teste vocacional. Qual o nome da escola que você estudou? Vértice, no Colégio Vértice, no legal. Campo Belo. Então, assim, a gente tinha um teste vocacional, preparava a gente muito pro vestibular e tal. E aí lá eu fiz o teste vocacional e sempre fui de humanas. Nunca fui exatas, nunca foi meu forte, né? Ficava ali no 6, tal, na média, mas era o que eu conseguia. Era o que dava pra passar, Era o que né? rolava, entendeu? Aí eu fiz o teste vocacional, deu sempre assim, direito à administração, né? Psicologia às vezes também dava, assim. Ó, que me perdoe quem fez a administração, mas eu que sou mais velho, o que eu ouvia falar? Você não sabe o que você quer, faz a administração. Hoje eu vejo que é uma faculdade extremamente importante e necessária, né? Mas Sim. naquela época tinha um preconceito, assim, você não sabe o que você quer, faz ADM. Exato. Não, mas assim, aí deu direito. Eu falei, bom, vamos lá, né? Fazer o direito e tal. E aí, na época, eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos. E aí, o que acontece? Um fato importante, mas é que eu preciso falar aqui. O irmão de uma pessoa muito famosa, de uma criminosa muito famosa, né? Estudava na mesma escola que eu. Meu Deus, é só ligar o A com B aí, gente. Então. Eu joguei na mão de vocês. Eu pedi, João, o nome do colégio. E o irmão, é um Google. Rapidinho. E aí, ele estudava na mesma escola, enfim, a gente acompanhava o caso, quando estourou a história toda. A gente estava lá na escola, enfim, os professores passaram, conversaram com a gente, que não era pra gente, enfim, excluí-lo, porque realmente não tem nada a ver com a história. E aí, eu fiquei muito interessada, né? E os anos foram passando e chegou a época do júri. E tem a questão do júri, tinha um acompanhamento em tempo real, né? Num portal aí de notícias. E aí, eu ficava o dia inteiro acompanhando tal, e no frisson, uma coisa... Você era mais advogada que os advogados envolvidos no caso. Eu não entendia nada, mas eu achava o máximo. E assim, sempre gostei muito de ler, né? De fazer, enfim... Escrevia muito na escola, eu era aluna, assim, top 1, ainda bem, da sala de redação. Gostava muito. Sempre gostei de escrever artigo, comecei a escrever um livro, mas não terminei quando eu era pequena. E aí, eu falei, olha... eu quero fazer direito mesmo. E sempre quis direito criminal.
Sempre. Nunca teve outra possibilidade. Nunca Mas teve. foi por conta desse caso midiático que te despertou? Eu você acho que acha? mais foi, sim. Mas assim, sempre gostei da matéria, né? Sempre gostei… A matéria é encantadora. O problema é quando você vai pro campo. E aí é isso que eu quero te perguntar. Porque todo mundo entra… Bom… Pelo menos ali, os meus amigos tiveram um caminho, né? Você entra na faculdade querendo ser juiz, aí depois você passa para ser promotor, aí você passa para ser delegado, aí depois você é advogado, depois você tá dando graças a Deus você se formou. Exato. E aí, nesse meio do caminho, a matéria criminal, 99% das pessoas é o que mais brilha os olhos. Sim. Mas pouquíssimas pessoas têm o sangue, têm estômago para acompanhar um negócio desse. É. Como que foi essa transição? Porque olha pra você, você tem a figura típica da menininha delicada, né? Sabe? Fragilzinha. Mas Sim. eu que te conheço, eu sei a potência que você é, o tanque de guerra que você é. Mas quais as barreiras que você enfrenta pra isso? Como que foi esse começo prático mesmo? Na verdade, assim, quando eu comecei a estagiar, eu comecei no tributário, né? Justamente pra eu tirar essa questão. Olha, vamos ver se é isso mesmo que eu quero. Mas aí foi fácil, né? Porque tributário é chato pra caralho. Desculpa, Priscila, eu te amo. Imagina, Puta que Pri, pariu, maravilhosa. chato pra cacete. Mas o que acontece? Eu fiquei 2 anos ainda no tributário, né? Só que aí, quando eu tava no tributário, foi a época que estourou a Lava Jato. Então, assim, querendo ou não, tem uma conexão entre as duas áreas. Total. Né? Do crime econômico e tal. Então, assim, isso me brilhou os olhos. Então, eu falei, eu quero misturar as duas coisas e dá pra misturar. Eu gosto muito de tributário, mas até hoje gosto. E entendo um pouco pra eu poder mexer com as coisas que eu trabalho também. Porque eu preciso fazer isso, né? Então, foi nessa época. Só que aí, na época, eu tinha a minha chefe no escritório, o marido dela trabalhava com criminal. Então, ela falou assim, acabou meu estágio. Ela falou assim, você quer ir lá fazer um teste? Falei, beleza, vou lá. E estágio de criminal é muito difícil, né? De conseguir. Por quê? Porque, assim, o pessoal não quer pessoas muito cruas, assim, primeiro, segundo ano da faculdade. À época, importava muito ainda a carteira do estagiário da OAB. Ah, tá. Porque tinha processo físico. Então, assim, a partir do 4º ano, a gente podia fazer carga e consultar o processo, fazer o subestabelecimento e tal, para poder consultar. Então, era o indicado. Não, mas espera, você tem 25 anos. Como que você pegou o processo físico? Você eu acabou há 10 anos atrás? Faz lógico, não. Tem uns velhinhos Que aí, tá, é Cabral? isso? Tá, e aí você tinha esses requisitos e conseguiu ingressar num escritório criminal. Aí eu trabalhei muito nesse escritório, enfim. Aí eu falei, é isso mesmo. Aí a paixão bateu. Que eu tava no 3º ano da faculdade. Beleza, aí vem a pergunta que todo mundo faz. Mas você defende bandido? Não, tô defendendo inocentes. Só as vítimas da sociedade, Não, né? assim, eu acho uma coisa muito importante pra esclarecer pra todo mundo. A questão a gente não defende o crime que a pessoa cometeu. A gente defende o direito que a pessoa tem de ser defendida, de ter um julgamento justo. Uma punição correta. Exatamente. Então, assim, eu não defendo o que a pessoa cometeu. Se ela cometeu aquilo ou não, aí aquilo é uma coisa com a consciência dela. Eu defendo o direito que ela tem de ter um julgamento justo, imparcial, né? Perante o juiz, perante o Ministério Público. Então, assim, isso é muito importante. Porque, assim, o advogado criminalista, ele é muito estigmatizado. Muito. Então, assim, muitas vezes a gente é confundido com o próprio bandido. Então, assim, né? Que bandido, assim, né? No termo coloquial. Mas eu já fui. Eu já fui chamada de assassina, já fui perseguida, já tive que sair fugida de júri. Então, assim, isso acontece muito. Então, assim, as pessoas precisam parar um pouco de confundir. Eu sei que é muito difícil, mas por isso que é importante a gente conscientizar, informar que isso não é assim que funciona, né? Existe algum tipo de crime que você não defende de forma alguma? Sim. Eu não tenho estômago para questões envolvendo criança, pedofilia, questões de abuso infantil, esse tipo de coisa não combina com o meu caráter e com meus princípios. Com o seu estilo de defesa, né? Não. E mesmo com o meu princípio mesmo, eu acho, princípio de vida. Tá, entendi. O criminal é uma área delicada porque envolve muitas situações, né? Mas a gente também tá falando agora dos crimes mais baixos, vamos dizer assim, os que nem os próprios condenados, próprios presos aceitam, né? Dentro de lá a gente sabe que tem o sistema deles. Mas existe uma parte também muito elitizada ali, que depende de muito estudo, né? O que você acha que é mais complicado para chegar numa situação dessa, para você conseguir advogar por uma
pessoa dessa? Para quem tá começando, para quem tem interesse em um crime de colarinho branco, por exemplo? A autoridade, o que a gente chama no criminal de cabeça branca. Tem que ter carteira da OAB veinha. Porque assim, muita gente... Você me perguntou antes, qual que é a dificuldade do criminal? Uhum. A área criminal ainda é uma área... Hoje em dia, não tanto, mas antigamente era muito masculina, né? Então, assim, poucas mulheres galgavam um posto, assim, grande na área criminal. Então, assim, hoje em dia, a gente tem muitas mulheres e tal, mas, assim, ainda assim, a gente tem uma dificuldade em relação a chegar em alguns patamares da sociedade, em alguns ambientes de empresários e tal, porque, querendo ou não, ainda confio muito nos cabeças brancas. Então, essa é uma parte mais difícil, né? Mas eu acho que é essa questão, assim, essa é a maior dificuldade, ter autoridade, e aí eu acho que é uma questão de tempo. Quando você fala, assim, em diversas camadas do criminal, né? Qual que você mais gosta de atuar? Que você fala, isso aqui te dá prazer de estudar, ver as brechas, ver o que dá pra fazer, ver irregularidades. Olha, eu gosto muito de crimes econômicos. É uma coisa que, assim, brilha aos meus olhos, porque, assim, eu gosto muito, porque tem exatamente essa interdisciplinaridade de áreas, né? Tributário, com empresarial. Quando a gente fala crime econômico, o que é para quem tá assistindo? Sonegação fiscal, lavagem de dinheiro. Ou seja, todo mundo aqui que não paga o imposto, seus vagabundos que tá assistindo. Tá rindo, né, Mendes? E A também é preso, tá? Tá com um pezinho ali. Quer dizer, você fala assim, fogo nos criminosos. Cuidado, hein? Se falarem amém. Não, eu também gosto muito da parte de crimes licitatórios, tudo isso. Então, assim, isso é bem interessante. Cara, crimes licitatórios eu nunca ouvi falar. Sim. Você consegue dar alguns exemplos? Sem, óbvio, falar sobre os seus clientes, mas assim, o que seria um crime licitatório? Tem muitas prefeituras, enfim, que contratam em modalidade, sei lá, de dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação para advogados, por exemplo. Já defendi advogados que, enfim, foram contratados por prefeituras na modalidade inexigibilidade de licitação. E aí, o Ministério Público entendeu que aquilo era irregular e denunciou. Só que isso pode. Tá. Então, você tem que provar como é que foi todo aquele processo na prefeitura e tal. E aí... ou seja, além do criminal em si, que vai ser a base do negócio, ainda tem que estudar sobre licitação. Total. E é muito interessante, eu gosto muito. Você e administrativo. Você foi a parte da estudiosa. Que legal. Então, quer dizer, o criminal é pressuposto você saber. Exatamente. Agora, o resto, pauleira. Cada dia uma surpresa diferente. Pauleira. Não, e assim, o legal do criminal também é isso. Porque, assim, nada é igual. Então, assim, não desmerecendo nossos colegas, tributaristas, por exemplo. O imposto tá lá. Imposto. Então você faz uma defesa, a defesa administrativa, você tá lá. É uma coisa, não é que é padronizada, não é padronizado. Mas é sempre aquilo. Do ponto A ao ponto B e pronto, né? É aquilo. O criminal tem muitas nuances. Então, assim, você tá lidando com a pessoa. Então, cada pessoa tem o seu estilo. Eu defendo muita pessoa física ainda, né? Era isso que eu ia perguntar. Agora você já deixou um gancho, porque... Isso. Não é que eu tô preocupado não, tá, gente? Porque no último episódio me atacaram que a culpa era minha dos relacionamentos. Mas, assim, se a empresa não paga um imposto, a empresa comete um crime? Não. O PJ? É a pessoa física. No Brasil, nós temos a modalidade responsabilidade penal só para ambiental, nos crimes ambientais, tá? Então, assim, empresa não comete crime nas demais modalidades. Então, assim, você tem a pessoa física. Então, sei lá, aí a gente já tem Aí já é um assunto também bem mais trabalhoso, que é a questão, assim, quem comete o crime dentro de uma organização empresarial? Cabral Academy não recolheu imposto. A culpa é do Mendes, é ele que é responsável por gerar as notas. Então, só que aí o que acontece? Já tô deixando claro, viu? Polícia Federal, Ministério Público, tá ali, ó. O arroba dele tá aqui na descrição. Todo mundo vai em cima de você. Porque você é o... Aí é a hora que a advocacia criminal entra pra mostrar... Pra provar que foi o Mendes o culpado. Entendeu? É isso, viu? É você que vai rodar, meu filho. Cara, que loucura. A gente pensa que não, que... Aí você falou, beleza, no direito ambiental, crime ambiental, responde a PJ. E você me fez voltar agora, 20 anos atrás, quando eu era estagiário na Nextel, e aí foi um crime ambiental, tipo assim, bizarro. Porque eles construíram uma herb, uma torre, no mangue. Área de preservação ambiental. Nossa. E, cara, foi a primeira vez na vida que eu vi o Krug de terno e gravata.
Krug era meu chefe lá. Foi a primeira vez. Ele desceu lá e falou, Beijo, lascou. ó. Um amado Beijo, Krug. Krug. Vou pôr a foto dele aqui pro pessoal ver. Foi a primeira vez que eu vi o bicho de terno gravado na minha vida. Por quê? Porque foi o Ministério Público lá pra prender o presidente ou o vice-presidente de engenharia. E, cara, foi um procopó, foi um Ministério Público, delegado e tal. Mas, se o crime foi da empresa, como que prende o vice-presidente de engenharia? Porque assim, aí o que acontece? Por isso que eu te falei, são camadas, porque ele, enfim, tem a responsabilidade dele, ele é estatutário, enfim, né? Todas as questões, não sei. Caraca. Mas assim, tem lá o que a gente chama do organograma todo da empresa, daí eles vão... É que nem assim, quando, às vezes a pessoa, sei lá, uma empresa recebeu uma intimação. Aí a pessoa, aparece lá o diretor, sempre vem a intimação, o nome do diretor. Aí a gente tem que falar, olha, ele não é o representante legal da empresa, ou ele não é... Quem pode esclarecer esse assunto é o fulano de tal. Então, é por isso que a importância também acho que a gente fala do approach pessoal. Tem que ir lá na delegacia, conversar, explicar o que está acontecendo, esse tipo de coisa. Então, assim... totalmente diferente de outras matérias, né? Porque qualquer outro faria uma manifestação falando, não é esse, ponto. Não, mas o boca a boca no criminal é muito importante. Ter esse contato. Nossa, é essencial, na verdade. Tá no campo de jogo, né? Por isso que muita gente fala assim, por exemplo, hoje em dia, eu não gosto do digital. Na questão do, sei lá, audiência virtual. A gente do criminal, você vai ver, a Gabi deve falar muito isso, que prefere a questão, uma audiência presencial. Por quê? Para olhar na cara do juiz, para olhar na cara do promotor, para ter uma troca melhor. Porque às vezes, sei lá, o cliente está preso. Aí você tá lá no CDP. Muita gente fala assim, eu prefiro estar com o cliente. Para quê? Para ter um apoio, para resguardar os direitos dele, para explicar para ele quais são os direitos dele naquele momento. Falar, olha, isso aqui você não precisa responder porque você não é obrigado. Né? Esse tipo de coisa. Eu vejo assim que o criminal é muito amplo e a gente nem tem ideia das coisas. Eu tive um grande amigo que foi preso por causa de uma placa do carro. Porque o que? Adulterou? Adulterou. Não. Cara, até hoje a gente sacaneia ele. Coitado. Ele ia perder Ele não queria pagar um Uber, era rodízio. Ele meteu lá uma fitinha. Foi ideia do tio dele. Coloca uma fitinha aqui, vai. Aí ele parou ali em frente àquele time que eu me recuso a falar o nome, que fica ao lado do outro time que eu também não falo o nome, ali na Barra Funda. Um deles, o melhor time de São Paulo, inclusive. Não, esquece isso. Parou num posto pra pegar um café. Aí, a hora que ele saiu, ele viu que a polícia tava olhando pra ele. Ele fez um fofone e deu um positivo. Foi que a hora que ele entrou na avenida ali... Aí ele encostou. Que nem motoboy faz também, né? Com a placa. Ele nem lembrava. Aí a polícia desceu, chegou, tudo bem. E ele é alemãozão, assim. Então, você mexeu na placa? Aí na cabeça dele, ele lembrou, ele pensou o quê? Vou falar que sim. Que vai ficar tudo bem, pedir desculpa. Falou, desculpa, vou lá tirar. Aí o cara falou que o policial pôs a mão assim, peraí. Ligou a câmera que tava no peito. Sim. E deu o flagrante e prendeu o cara. Eu falei, meu Deus. Já tinha câmera na época? Já, não, foi agora, foi ano passado. Foi ano passado, retrasado. Ligou a câmera, falou, não, peraí, você tá preso por isso e tal. E conduziu o cara e ficou. Caramba. E aí ele falou que os presos lá Ele foi levado para aquela delegacia do Vila Lobos. O 90 e poucos, 91, acho. Falou que o pessoal tava lá encarcerado, ria dele. E ele chorava. E ele, acabou minha vida. Aí os caras reformando, você é tonto, você vai sair amanhã, não sei o quê. Foi pra custódia? Foi. Só que bocados. dormiu um diazinho lá. Dormiu um diazinho. Foi pra a experiência dele deve ser bem interessante. E aí, mas aí é como a classe acaba se contaminando, né? Sim. Ele caiu num golpe de um advogado estando preso. Isso pra mim foi fenomenal. Eu falei, cara, que safadeza. Por que aconteceu? Ele mandou uma mensagem falando, fui preso. Aí na hora que eu respondi, como assim, já não chegou mais a mensagem. Porque já pegaram o celular, enfim, já desligaram. Já não chegou mais a mensagem. Tal. E aí depois de 3 dias, eu desesperado, depois de 3 dias ele aparece. Fui solto, 2 dias, né? Fui solto, tal. Aí me ligou. Falou que lá, ele apavorado, os policiais tocando terror nele, e apareceu uma policial boazinha que falou, tem um advogado aqui que é top. E aí o cara apareceu, a hora que o cara apareceu, cobrou assim uma paulada dele, tipo assim, 20, 30 mil, falando que ia liberar, mais 20 mil pra liberar o carro, que ainda tava ali na delegacia mesmo.
E aí depois, ainda eu falei, isso daí não dá pra configurar que é golpe. O cara passou o preço dele e você pagou. Mas aí a hora que veio, que eu falei, isso daqui é golpe, pula fora, porque aí o cara é vagabundo mesmo. Rolou o processo, né? E o próprio Ministério Público fez a proposta de acordo, que eu não sei o nome técnico aí O que vocês ANPP. usam. Fez o... E aí o cara entrou em contato com ele e falou assim, eu tenho uma proposta para te passar, eu consigo fazer isso. Isso falou exatamente a proposta do Ministério Público, mas vai te custar mais 50 mil e aí você não vai ser processado criminalmente. Aí ele não entrou e no mesmo tempo chegou a carta na casa dele. Mas como toda profissão tem advogado complicado, né? E ele não denunciou na OAB? Não. Então, Não, porque passa nem perto. Ainda tem tempinho, né? São 5 anos. Mas assim, cara, que loucura, que tipo assim... Não, mas isso existe muito. Assim, como em toda a área existe profissional, enfim, ético e antiético, né? Toda a área. Isso tudo bem. Então, assim, é isso. Agora, quando você vai pro campo de batalha, um flagrante, por exemplo, quais são as preocupações? Para quem tá te assistindo e, tipo, tá encantado pelo direito criminal. Sim. Qual é a preocupação você, como uma mulher jovem, precisa tomar para se blindar e ser respeitada ao mesmo tempo? Tem alguma coisa especial? Muitas, na verdade. Uma delas, assim, como a gente tá em época de rede social, enfim, a gente tá exatamente assim, pelo ecossistema, você bate muito na tecla, enfim, a gente tem que postar, tem que divulgar nosso trabalho, não sei o quê. Uma delas sempre poste depois que você sair do local. Então, assim, estou na delegacia no momento, acabou o flagrante, você tá indo pra casa, enfim, pro seu escritório, não sei pra onde você vai, posta depois. Por uma questão de segurança, tá? Enfim, porque a gente vê nos últimos meses, temos alguns casos, tudo bem, a gente sabe que às vezes são advogados ligados a crimes organizados e tal, mas tem isso, entendeu? De advogados que são, enfim, mortos nas portas das delegacias. Acontece isso, tá? Sei lá, a gente também tem questões, sei lá, esse não é o escopo também, mas assim, não busque clientes, o cliente vai sair da penitenciária, do CDP, não é sua função fazer isso. Então, é função da família. Ou ele também tem eles dão um dinheiro pro preso sair e tal. Então, assim, não vá você também. Porque você também não sabe quem vai estar lá te esperando. É tudo segurança pro profissional do direito criminal. Né? Mas são coisas que os outros advogados nem pensam, né? Mas isso são coisas que a gente sabe no dia a dia. Quanta carona eu já dei pra cliente trabalhista pra ir pro fórum junto? Não, mas isso aí é mais tranquilo, né? O trabalhista faz muito isso. Mas assim, pro criminal, não. O criminal é mais sensível, né? E aí, o que a gente tem também? Contrato. Então, assim, flagrante. Mesmo assim, você tá lá, muita gente leva o contrato impresso. Então, preenche na hora, mesmo que seja uma coisa arcaica, para você ter um resguardo. Porque, às vezes, o cliente, a gente sabe disso, paga em dinheiro, alguma coisa do tipo. É importante você ter esse contrato. Até pra você não cair numa lavagem de dinheiro aí, junto. Exatamente, entendeu? Porque tem muito na questão do Cida, pode falar muito bem também sobre isso. A gente vai trazer a Sidoca aqui, Cida Sidoca. Cida Sidoca. Mas aí, pergunta totalmente ignorante, mas tô defendendo um cara de tráfico de droga. Eu sei que o dinheiro dele veio de tráfico de droga. E os meus honorários, como fica? Fica limpo? Limpo. Mesmo o dinheiro vindo de crime? Não, você está prestando um serviço. Da onde o dinheiro dele vem... Você não é obrigado a saber. Não sou obrigada a saber. Você só precisa declarar. Preciso declarar e preciso lá. Preencher o contrato, ele vai me pagar, o contrato está preenchido, enfim, emito a nota e tal. É aquilo ali, entendeu? É assim que funciona. Então, Qual foi o caso mais absurdo, assim, que você já participou? Olha, infelizmente eu não posso dar muitos detalhes, mas detalhe, não. Esse caso, assim, uma vez eu tava num júri, numa cidade do interior, aqui em São Paulo. Você fazendo júri? Eu e um outro colega do escritório que eu trabalhava, porque antes de abrir o meu, eu trabalhava no escritório também aqui em São Paulo. E aí, enfim, isso é muito complicado também pra gente, porque a estrutura dos lugares, às vezes, é muito precária. Então, assim, o fórum tava em reforma, teve que o júri ser num galpão. Nossa. Imagina, janeiro, aquele calor. O pessoal achando que é suits, né? E a gente de beca, entendeu? Gente, a gente suando. Você tem uma noção, eu levei um cooler da minha casa, com gelo, enfim, pra água, porque não tinha geladeira no lugar. Ventilador da minha casa. O porta-malas do meu carro foi assim, atolado, né? E aí, cheguei lá, montei toda a estrutura, não sei, eu e meu colega. E aí, aconteceu um problemão na época lá no júri. A gente teve que abandonar o plenário.
Porque isso pode, né? O problema é que, assim, o juiz aplicou uma multa na gente, na época. Um ofício foi encaminhado pro TED, né? E aí, a gente, enfim, se defendeu, tal. Porque isso é legítimo, é legal. E aí, o que aconteceu? A gente tava saindo da cidade. Eu fui pro hotel pegar minhas coisas. Ele me ligou e falou, Laura, a gente precisa sair agora. Porque tem gente perseguindo a gente. Que isso? Então, assim, eu saí, imagina, na estrada... Eu com o meu carro, ele com o dele, a gente a milhão na estrada, assim, foi assim, um negócio maluco, filme de ação. Nem Harvey Specter passou por uma dessa. Não, imagina, ele é... E qual é o caso mais bobo, assim, que você fala, cara, não acredito. Tipo, esse da placa, por exemplo, você fala, cara, não acredito que o cara tá respondendo um negócio desse. Mais bobo, assim, olha, chegam muitos casos, assim, infelizmente, assim, a gente tá no Brasil, né, enfim, país de terceiro mundo, às vezes chega assim, furtou, enfim, roubou 3 bombons. Aí você fala, não acredito, sabe? Putz. E responde do mesmo jeito. Daí tem que alegar o princípio da significância, né? Toda aquela situação. Mas assim, você vê, putz, uma pessoa ser processada por isso, tudo bem. A gente sabe, pegou o que não é dele, tudo bem. Mas, pô, tem uma história por trás daquilo, né? Tem uma realidade, né? Aí é muito difícil. Se você não fosse criminalista, qual área você seguiria? No direito? Olha, acho que talvez o tributário, assim. Ou até mesmo o societário, eu gosto bastante. Jesus Cristo, tudo Mas não entendo, complexa. mas eu acho legal. Você acha legal que você ia ter que estudar bastante, acho né? legal, Que bom, fico muito feliz com mas isso. Mas família, por exemplo, jamais. Assim. Não, jamais, não dá. Não dá. Deixa pra Ellen, tá tudo deixa bem. Pra ela. Quando se você fosse dar uma dica pra quem tá começando, você acha que é mais importante? É uma pergunta bem direta. A pessoa se especializar no começo. Por exemplo, fazer um mestrado, enfim, uma pós. Ou procurar uma prática na área criminal. Entrar num escritório mesmo e ir para campo. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Se ela tem vontade, é isso que ela tem que focar. Campo. Porque, assim, é muito difícil, depois que a gente se forma, ter esse campo. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, assim, campo, delegacia. Hoje em dia, a gente sabe que é tudo digital. Então, assim, fórum. Hoje em dia, assim, é muito difícil. Você entra no fórum, é até triste. Se a gente vai na Barra Funda ali, não tem ninguém. Porque, nossa, na nossa época, a gente tinha amizade com todos os estagiários. A gente saía pra, enfim, tomar cerveja. Era uma bagunça, né? Mas, assim, hoje em dia é muito mais difícil. Então, campo. O máximo que você puder. Vai pra delegacia, pede pro seu responsável, seu chefe lá no escritório. Fala assim, posso ir com você no depoimento? Posso te acompanhar enfim, em audiência, se o juiz permitir. Porque, assim, tem segredo de justiça, às vezes o juiz não deixa. Aí tem que fazer subs, aí é um processo mais burocrático, né? Mas, assim, vai, entendeu? Se lança, pede pra ir, estuda, pega os processos, vai ler, entendeu? Porque todo processo, apesar de o crime ser o mesmo pra todo mundo, tem alguma coisinha diferente, tem uma pontinha diferente. Então, assim, você precisa saber tudo. Hoje, qual é o pãozinho quente do seu escritório? Olha, tem muita questão... Hoje em dia, assim, a gente não tem mais lava-jato, né? As operações de Polícia Federal são... Apesar de agora aumentou um pouco, mas ficou muito tempo com a rotatividade meio baixa. Então, a gente tem muito caso hoje em dia de violência doméstica. Violência doméstica. Muita. E aí é uma coisa que você falou lá no começo, que você defende a bandeira das mulheres. Defendo. E aí eu tenho algumas perguntas pra você. Quando que a mulher tem que entender que iniciou a violência doméstica? Porque quando a gente fala violência doméstica, aparece na mídia, acha que é só quando ela apanhou, né? Quando o cara quase matou ou matou, Não, igual infelizmente o caso não. lá da menina que foi arrastada pelo carro. Horrível, Aí ali todo mundo fala, violência doméstica. Claro, aquilo até pra eu, que sou leigo, eu consigo caracterizar. Mas quais são os tipos de violência doméstica que a mulher precisa ficar muito atenta nisso daí? Porque a violência doméstica, muita gente... Assim, muitos homens vêm até mim também, olha... Porque, assim, muitos homens querem ser defendidos por mulheres também. Porque acham também que no judiciário isso vai ser mais benéfico pra ele. Assim, não tem diferença. Mas, assim, a gente tem uma abordagem diferente também. Pode ser nesse... Abordagem, assim... Abordagem da mulher, porque a mulher é mulher. E sabe o que tá acontecendo ali, é diferente, né? Mas, o que acontece? A violência doméstica, ela não é só agressão, né, física. É uma agressão verbal, é uma agressão patrimonial, psicológica. Então, assim,
todos esses tipos são violências domésticas, né? Então, assim, se você está sendo xingada na sua casa, se o seu marido tá tolhindo o valor que você gasta no mercado, ou se ele não te dá dinheiro para você, sei lá, olha, eu tava escutando, assim, no outro podcast, a Ellen falando sobre isso, né? A questão do, olha, eu parei de trabalhar para cuidar dos meus filhos, e aí não tem dinheiro. Se ele tá te impedindo de ter acesso ao dinheiro, tem alguma coisa errada, né? Então, precisa ficar de olho atenta a isso. Cabral, é muito difícil as mulheres, assim, estarem no relacionamento, às vezes, perceber isso. Então, demora, às vezes, um tempo, sabe? Pra mulher. Então, assim, a gente tem muitas amigas. Eu já tive amigas que passaram por isso. Então, assim, a gente fala, explica, não sei o quê, mas às vezes a mulher também não quer escutar. Então, às vezes, demanda um tempo. Nunca é tarde, mas demanda, às vezes, um tempo. Então, a parte do dinheiro é uma parte muito sensível. Muito. E a violência psicológica também. Eu digo, assim, que a violência psicológica é top 1, assim, no Brasil. Porque... Jura? Tudo você vai ver, assim, qualquer comentáriozinho acaba sendo levado como uma violência psicológica. Então, assim, tem alguns que são violência psicológica? Tem muitos. Alguns não. Aí vem a pergunta de ouro. Como que a gente sabe quando é e quando não é? É difícil. Você precisa estar sempre atento. Então, assim, uma pessoa que te deprecia, uma pessoa que te compara, né? Um homem. Não é um homem, né? Pode ser uma outra mulher. Você pode... É um relacionamento, né? Um relacionamento afetivo. Então, assim, e uma pessoa que te deprecia, uma pessoa que te diminui, te xinga, ou te fala, olha, você não tá bonita hoje, não coloca essa roupa, não gostei do que você falou, uma mulher não se porta assim. Tudo isso é um tipo de violência psicológica. Pequenos detalhes que somando tudo... E aí, cabe Maria da Penha para isso? Sim. O que é a tão famosa Maria da Penha? A Maria da Penha foi uma lei, né? Que ela é de 2006, que quem inspirou foi a Maria da Penha, que foi uma mulher que foi muito agredida pelo marido. Enfim, ficou até... Enfim, hoje em dia, né, ela não se locomove mais, ela tá numa cadeira de rodas por conta da violência toda que ela sofreu. Então, assim, essa lei é inspirada nela, ela é uma precursora, porque, assim, antigamente não tinha nada disso, né? Então, assim, sei lá, você vê, eu sou muito noveleira, adoro novela. Então, assim, tinha uma novela muito famosa aqui no Brasil, que era Mulheres Apaixonadas. E tinha você lembra daquela mulher que apanhava com a raquete? Uma coisa absurda. Não, quem não assistiu novela aqui tá mentindo. Exato, todo mundo sabe. Assistia, né, Meia? Então, eu adoro. Não perde nada. Eu sou muito noveleira. Então, assim, na época tinha. Então, naquela época, por exemplo, não tinha a Maria da Penha. Hoje em dia a gente tem. Então, assim, a Maria da Penha, ela protege as mulheres. E não só as mulheres, os homens não. Mas assim, por exemplo, se você tem uma relação assim na sua casa, a mãe que é agredida, por exemplo, pelo filho, pode fazer uma questão equiparada com a Lei Maria da Penha também. Né? Isso é muito importante as pessoas saberem. Irmã, tia, Exato, primo. assim, se está numa situação familiar, aconteceu alguma coisa, você tem direito a evocar a Lei da Maria da Penha. Agora, uma agressão de um homem fora de uma relação de ambiente. Pô, o cara bateu numa mulher que ele não conhece, por exemplo. Sim. Aí é Maria da Penha ou não? Não é Maria da Penha, mas assim, dá para pedir uma medida restritiva com, assim, foco na Maria da Penha. A gente tenta, né? Muitas vezes a gente não consegue. Eu já consegui uma vez, né? Por ser contra uma mulher. Mas é uma violência de gênero, aí já, né? Daí já entra naquela parte de violência de gênero. Tá? E aí é isso, então assim... Ou às vezes a gente fala, bateu na mulher por quê? Pelo fato dela ser mulher, aí também já entra a violência de gênero. Daí já expande mais, mas dá sim, a gente consegue. Eu tenho uma grande amiga, inclusive deixar um beijo para ela, Roberta Valdemarim, não sei se você conhece ela. Robertinha. Ela trabalha muito nessa questão de Sim. violência de gênero quando ela vai fazer as defesas trabalhistas Eu dela. sei, super. Na questão de burnout, assédio sexual, moral, tudo isso, sim. Você vê como cabe em tudo quanto é ponto, né? Que coisa louca, gente. É loucura, não. Qual que são as formas de provar essa agressão? Só a palavra da vítima basta? Igual num estupro, por exemplo? Olha, isso é um... No estupro não cabe, né? Tem exames, mas enfim, a primeira palavra já ajuda, né? Então, aí que você se engana. Cabe. Jura? Porque, assim, a palavra da vítima é uma coisa assim... É muito importante, é primordial, mas não é a única coisa. Tá. Então, assim, a gente fala que é a dilação probatória.
Então, é toda aquela questão que envolve a palavra da vítima. Apesar da palavra da vítima ser primordial, não basta só a palavra da vítima. A gente sabe que, assim, por exemplo, é o que você falou, em casos de estupro. Às vezes a vítima tá lá, aconteceu essa coisa, essa barbárie, que estupro é uma barbárie, né? Ah, pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? Às vezes a vítima não tem coragem, tá muito fragilizada, não vai lá fazer o exame. E aí o tempo passa e só tem isso de prova, né? Então, assim, é muito difícil isso. Porque, assim, a gente sabe que por mais difícil que seja, é importante. Porque nesse tipo de caso, a gente só tem aquilo ali. Mas, sei lá, em casos, assim, de violência doméstica, você prova com prints de WhatsApp, com áudios, com testemunhas, com filmagens. Se você tá sofrendo alguma coisa, você vai lá, que nem você vê muito no Instagram, se a pessoa tá sendo agredida, vai lá e filma, né? Parte do caso lá do Robinho foi da filmagem da balada, né? Exatamente. Que ele alegava não ter estuprado a menina. E tem também a questão da interceptação, né? Que ele conversa lá com os amigos e fala, né? Que loucura. O Daniel Alves também, né? Então, assim, tem essa questão. Mas o Daniel Alves foi solto. Porque a lei lá é um pouco diferente, Era né? isso que eu ia perguntar, a diferença é a questão da lei mesmo, né? a Mas questão ele da lei. foi condenado e... Aí depois, se eu não me engano, ele foi absolvido depois, né? Apesar do Ministério Público ter defendido. Mas lá na Espanha funciona de uma forma diferente, então... mas o Robinho ficou. E aí, essa é uma curiosidade, mas o crime dele foi na Itália. Isso é uma discussão muito abrangente. Nossa senhora, parece prova da OAB. A prova da OAB, João. O cara tá no navio, o navio é da Inglaterra, o cara é francês, um espanhol matou ele no meio do Pacífico. Quem julga? Exato. É tipo isso. Quem Não, julga? e ele abriu total precedente, assim, porque isso nunca tinha acontecido, né? E assim, tudo bem, ele mora aqui no Brasil, o crime foi lá, mas assim, ele nunca seria punido. Então, por isso, também trouxeram pra cá. Eu tinha certeza que esse cara nunca mais ia ser punido. Óbvio, eu ainda comentei, nunca mais ele joga futebol, porque ele não vai poder viajar, não vai poder fazer... mas aqui no Brasil, beleza, ele vai ficar impune pro resto da vida. E foi Agora preso. tá lá em Tremembé. E Tremembé é de alta periculosidade, né? Onde manda os piorzinhos de todos, né? Ele tá no fechado lá, né? Nossa. Ainda tem o semiaberto, mas lá realmente é um lugar muito bom para presos. O que eu ouço é que o Tremembé, não sei se é isso, mas é que manda os mais barras pesadas. Não, assim, são casos, por exemplo, eu já tive clientes, casos midiáticos que aqui a gente não tem muita possibilidade, assim, de... Às vezes a segurança não... Tá. Já chegou lá, por exemplo, o diretor me chamou e falou assim, não tem como garantir a segurança do seu cliente. Vou transferi-lo para lá, tá? Porque lá a segurança é um pouco melhor, né? Mas aí, lá eles têm mais condição, pessoas midiáticas e tal, então... O único preso que se deu bem que eu conheço é o Ronaldinho Gaúcho. Que foi preso do Paraguai, foi campeão lá. O dinheiro dele valorizou, porque ele pagou, não sei qual a regra lá do Paraguai, mas ele teve que deixar uma bolada na entrada e era em dólar e aquilo valorizou. Quando ele sacou mais do que ele deixou. O Ronaldinho Gaúcho é algo assim, inacreditável. Né, cara? Inacreditável. Ganhou um porco no torneio, tipo assim, inexplicável, né? Foi engraçado. o único preso que... É engraçado. Mas que crime besta, né? Falsificou uma carteira de cidadania do Paraguai. Que nem existe. Esse daí, realmente, o bicho é o bruxo mesmo. Ele inventou um negócio que não existe. Que formidável. E aí, quando você pega esse caso da violência doméstica, que a mulher chega até você, qual é a primeira orientação que você dá pra ela? Por exemplo, aí vem uma questão que é muito louca. Ela tá sofrendo essa violência em casa. Sim. Ela sai de casa ou tem uma medida pra tirar o cara? Qual que é o melhor caminho? Tem a protetiva, né? Mas, por exemplo, assim, se ela mora com a pessoa ainda, né? Com o marido, no caso, ou com a esposa e tal... na medida protetiva tem a especificidade o afastamento do lar, né? Aí o que acontece? A pessoa é intimada pra sair, sai, é obrigatório sair. Tem um afastamento do lar, tem que sair, né? E aí depois o que acontece? Aí já entra outra parte. Mas como é que eu vou me sustentar? Por exemplo, se ele te sustenta, né? Então assim, aí você precisa entrar com uma questão de pensão, aí já é na área de família. Né? E tem também, hoje em dia, né, aqui no Brasil, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que é lá no centro e tal. E aí, o que acontece? A gente tem lá, quando você pede a protetiva às mulheres em estado de tem uma vulnerabilidade muito grande, lá mesmo também você pode pedir a questão da pensão,
né? Os alimentos e tal, para você garantir o seu sustento. Então, dá para fazer esse combo que a gente fala e pedir tudo isso lá, entendeu? Não tinha nem ideia. Agora, se a mulher saiu de casa, ela ainda consegue pedir o afastamento do lar para ela voltar para casa? Sim. Não tem um abandono do lar igual Não, até porque ela tava numa situação de violência, né? É justificável, então ela pode voltar sim. Já tenho clientes assim, inclusive. O ideal é sempre ser orientado por advogado, não fazer justiça com a própria mão. Sempre. E eu sempre falo, gente, nunca vão a uma delegacia sozinho. Por quê? Sozinho. Porque assim, você não sabe o que vai acontecer. Pode ser que tenha um mandado de prisão expedido e você não sabe. E aí chegar lá na delegacia, você é preso. Pode ser que, enfim, você vai lá, o escrivão queira te ouvir, você não sabe o que é acusação. Porque você tem direito de saber do que está sendo acusado, sei lá, numa oitiva. Que você vai lá, foi intimado. Então, sempre chame um advogado para ir lá, se certificar do que está acontecendo, depois para te orientar e ver quais são os próximos passos, entendeu? Às vezes o barato fica caro, muito, né? Muito caro. E a gente fala, quem paga uma, paga 2 vezes errado também. Então, quem paga uma vez errado, paga 2, então é melhor não. Entendi. Que loucura, hein? Não, o criminal é um ambiente meio assim, é inóspito, né? Você fala, nossa. Mas assim, tem muita... Por isso que a gente fala, tem muita coisinha pequena. Muito detalhezinho. Muito detalhezinho. E é aquela coisa, tudo pode ser uma prova. Uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, print de WhatsApp. Eu sempre uso as plataformas... A gente tava conversando essa semana no nosso grupo lá, né? Que eu uso, tal. Então, assim, tem as plataformas para você verificar. Por quê? Porque prova digital, hoje em dia, é muito contestada. Então, vai lá, passa lá pelos aplicativos que a gente tem hoje em dia, pergunta pro seu advogado, né? Como é que funciona. E porque prova digital, sei lá, Instagram, Facebook, LinkedIn, um site que você tenha, avaliação no Google, tudo isso eu passo por questão de Verifact ou aquelas outras plataformas que existem, entendeu? Pra saber se é de verdade ou não, né? Exato. Porque a nossa IA sabe disso, né? Sabe. Nossa IA... Que loucura, gente. Exatamente. Então você acha que você tá ali camuflado e na verdade não, né? Não. Na verdade não. Qual é o momento de contratar um advogado criminal? Eu sei, no flagrante é na hora que explode o flagrante, mas e nos outros? É quando recebe a intimação... Cabral, isso é uma coisa, assim, muito... O advogado criminal tem um problema, né? Porque, assim, às vezes a pessoa não dá muito valor ao nosso trabalho. E como é que você precifica a liberdade? Não tem preço. Não tem preço, entendeu? Então, assim, às vezes você olha lá, muita gente olha, a tabela da OAB, né? Então, assim, qual que às vezes a gente vê praxe de advogado trabalhista? Você vai lá, faz alguma coisa, 30% ao final... o cível, assim. Então, assim, o criminal, é difícil isso, precificar o trabalho. Então, às vezes você fala assim, vou deixar de lado, quando vier a intimação, eu olho. Mas você já sabe que tem um inquérito contra você. Então, por que não acompanhar o desdobramento do inquérito, entendeu? E aí, quando chegar a intimação, pelo menos você já sabe o que está acontecendo. Não ser pego de surpresa, né? Exato. Então, assim, se você pudesse resguardar antes... Então, assim, conversa com o advogado, faz uma consulta com ele, explica, fala quais são... O que tá rolando, quais são os seus temores e tal. E ele vai te orientar da melhor forma, né? Contrata um profissional que você confie e tal, né? Bate um papo e tal. Mas, assim, veio a intimação... Pode ter certeza. Assim, ou tá muito no começo, ou já rolou muita coisa. Então, assim, veio uma intimação, sei lá, de audiência. Já rolou inquérito, entendeu? Então, assim, você tá meio... Claro, você não vai ficar neurótico de ficar procurando na polícia. Ai, será que tem alguma coisa contra mim? Todo mês, né? Porque também você não vive, né? Mas é isso, sabe? Então, assim... Que legal. Você precisa... Se você já sabe que tem alguma coisa contra você, contrata um advogado, consulta, pra saber o que tá acontecendo. Nem que seja pra acompanhar o inquérito que a gente chama acompanhar de longe, entendeu? Pra ver o que tá sendo feito de diligência, né? Às vezes, assim, você pode até evitar. Por exemplo, o advogado já foi lá, fez o contato na delegacia. Até o dissabor de você receber uma intimação na sua casa. Por quê? Porque você já vai receber a polícia na sua casa. Aí já é chato, entendeu? E já mostra tudo... Já mostra que você tem interesse em cooperar com o inquérito. Então, já é outra... É interessante já, entendeu? Aí uma pergunta agora chave, hein? Confessar ou não confessar na delegacia? Ajuda em alguma coisa? Eu tô te perguntando isso porque eu tive um amigo criminalista que ele sempre falava, confessar em delegacia não serve pra nada. Não sei, assim, eu também acho que não. Assim, tem uma
regularidade de lei que a gente precisa seguir, né? Na confissão da delegacia. Mas é aquela coisa assim... Às vezes, o crime, é o que a gente estava falando do acordo lá que o seu amigo fez. Às vezes, o crime tem acordo. Então, assim, às vezes você fala assim, olha, eu quero fazer o acordo mais pra frente. Já confessa na delegacia. Não é porque isso vai ser visto com bons olhos. O Ministério Público vai pegar a sua confissão e vai falar assim, tá bom, ele tem interesse em fazer acordo. Já vou chamá-lo aqui pra fazer o acordo. Senão, você fica em silêncio, porque tem direito ao silêncio, entendeu? O importante é seguir o que a gente fala. Olha essa situação toda que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil, de reconhecimento de pessoas, sabe? Então, assim, tem um parâmetro legal pra gente seguir de tudo isso, entendeu? Então, assim, a gente precisa seguir até o parâmetro da confissão. Você falou reconhecimento de pessoa, me lembrou uma coisa muito triste. Meu Corinthians diminuiu o número de torcedores, depois colocaram o reconhecimento facial no estádio, Porque você sabia? o povo vai lá é preso, entendeu? Que absurdo, cara. Como que faz um negócio desse com o meu Corinthians? Não, diminuiu, nunca mais passou de 45 mil Eu não posso falar sobre o Corinthians. torcedores. Seria antiético da minha parte. Pois eu achei um absurdo. Tem que tirar isso daí agora. Você tem que fazer alguma medida protetiva pro meu Corinthians, porque não dá, não. Que isso? E esse negócio sabe o que você tá falando de reconhecimento facial? É muito louco, assim. Porque eu tenho muitos colegas e conheço promotores, sei lá, que inclusive vão, sei lá, aos prédios e não fazem reconhecimento facial. Porque a imagem pode ser utilizada para aplicar golpe. Ué, mas como que o cara passa na portaria? Ele fala Faz que não o vai fazer. AUE, porque não é obrigado, né? Não é obrigatório pela LGPD. Então, assim, faz o AUE. Aconteceu já. Tem um caso, conheço uma pessoa que foi feito um empréstimo no nome dela com foto de reconhecimento facial de portaria de prédio. Eu tive um caso assim. Eu defendi um cliente assim. É. Que loucura. É loucura. Então, assim, conheço um monte de gente que não tem, pra você ter uma noção, não tem aplicativo de Uber, não tem aplicativo iFood, não tem Instagram e não faz reconhecimento facial em prédio. Mas a pessoa não vive. Mas aí também não é entrar numa paranoia muito louca? É muito louco. É muito louco. Tipo, porque se a gente começar a pensar assim, aí a gente não sai de casa porque pode vir um carro e passar por cima da gente. É, assim, hoje em dia, em 2026 agora, você vai falar, pô, você fica louco, né? Pois é. Mas assim, acontece muito. É muito golpe. Tem dados expostos para todo lado, mas... Ó, pra você ter uma noção, troquei de celular agora. Nunca tinha acontecido comigo golpe de WhatsApp. Loguei o meu WhatsApp no celular novo. Deu 2 dias, minha mãe recebeu uma mensagem. Oi, mãe, tudo bem? Aqui é a Laura, sabe meu contato novo. Mas eu não mudei, entendeu? Pra você ver, mudei o celular. Alguma coisa aconteceu, entendeu? Alguma coisa nesse meio do caminho, Alguma coisa. Tipo, 2 dias depois. Que loucura. Teve conteúdo nesse podcast, hein, Mendes? Tá assustado ou tá aliviado? O Mendes sabe de tudo. A inteligência artificial também é preso, tá, meu filho? Você vai achar que você é inteligente Tony Stark, vão te pegar aí. Se ele virar, tipo, hacker, assim. Pois é. Entendeu? Nem vou te contar as coisas que ele faz com a informação Não dos quero outros. nem saber, nem me conta. É melhor a gente... Nem me conta. Se não aparecer... É melhor a gente não saber. Se a Gabi não quiser defender, Mendes também. Pois vai precisar, viu? Vai precisar. Agora... Uma dica para quem não trabalha com criminal, mas tem áreas correlatadas, porque a gente falou muito, tipo, por exemplo, o trabalhista tem o criminal, por mais que o trabalhista é uma série de coisas, né? Dessa questão do gênero, a questão de não pagar o INSS, mas embolsar o dinheiro. Exatamente. Enfim, tem uma série de coisinhas. O tributário. Tem os crimes fiscais. Até um societário, de repente, do jeito que foi feito. Tem. O de família. Muito. Beleza, mas a maioria das pessoas não gosta, não faz o criminal. Como que essa pessoa faz uma parceria, contata você? Você trabalha nesse sistema de parcerias? Total, não. Porque tem muita área ali interligada. Como Sim. que funciona para te chamar, para falar com você? Eu sou super acessível, então assim, eu gosto do contato, assim, pessoal. Tô sempre ligada, enfim, WhatsApp, tem o meu Instagram... Tem agora... Qual é o seu Instagram? Fala seu Instagram. Agora eu fiz uma coisa, gente, que o Cabral vai brigar comigo, entendeu? A gente já tinha conversado com isso, sobre isso, mas tudo bem. Eu fiz um novo. Então, assim, lauradegodoy.adv. Me sigam lá, dá uma fortalecida, ajuda, né, gente? ajuda, por favor. tá aqui, ó, ajuda. É isso aí. Mas, ó, é assim. Então, assim, tem o meu WhatsApp do escritório, tem o meu pessoal também, que tem lá, por exemplo, no ecossistema que a gente faz muita parceria. Então, assim, os colegas de lá sabem. Aconteceu alguma coisa, chama, tem as... Então, assim, eu acho... Hoje em dia, mais também pelo Instagram, né? Então, a gente, enfim, divulga conteúdo. Isso aqui também vai sair... Nosso podcast vai sair no Instagram. Então, assim,
Todas as plataformas eu tô online. Chamou, atendo. bora. Bacana 24 demais. horas, flagrante, custódia. Eu gostei muito de gravar com você, mas antes de terminar, eu tenho 10 perguntinhas de frente com o Cabral. Bate pronto. Bora. Você me responde o que vier na sua cabeça, uma frase, uma palavra, um sentimento, Fechou. o que for, beleza? Fechou. O que te deixa muito feliz? Ver minha família feliz. O que te deixa muito brava? Ai, injustiça. Se você não fosse advogada, você seria o quê? Apresentadora de TV. Muito bom, leva jeito. ué. Tipo Hebe Camargo, assim, eu amo Hebe Camargo. Um lugar que você deseja muito conhecer? Londres, Praga, Se você não morasse em São Paulo, você moraria em? na Bahia. Ah, é boa! Na Bahia. Uma comida favorita? Estrogonofe, da minha mãe. Específico, É da hein? minha mãe. Ó, Gabriel, tá vendo? Anota aí, anota. Se você pudesse almoçar com uma pessoa em especial, quem seria? Putz, uma pessoa em especial. Putz, é que assim, já morreu, né? Mas tudo bem. Não tem problema. Putz, eu acho que é a Hebe Camargo. Gosto muito da Ia Hebe ser Camargo. um bom papo, né? Demais, amo. Uma banda preferida? Gosto muito da Dave Matthews Band. Uma música que faz sentido pra você hoje, ou sua favorita, ou já fez sentido em alguma vez? Another Day in Paradise, do Phil Collins. Boa. A Laura é em uma palavra? Laura eu acho que empática. Eu falaria força. Eu acho você uma mulher incrivelmente forte, inspiradora. Precisei ser, viu? Se um dia você quiser gravar um podcast sobre a vida, a gente grava. Vamos gravar, certamente. Já tô deixando o convite pro 2.0. Esse foi totalmente inspirador. Eu tenho certeza que muita gente que tava em dúvida se é pro criminal ou não vai cair pro lado do criminal. Venham, mulheres fofas, aí, ó, bonitas, inteligentes. Também simpáticas. Completamente. Pois é isso aí. Que A gente bom. consegue. Muito feliz de ter te recebido aqui. Para mim foi Também, uma muito honra obrigada. imensa. Foi super gostoso. Passou voando, né, João? Eu nem Muito percebi. rápido. Deu quase uma hora já de gravação. Mas para encerrarmos com chave de ouro, essa câmera aqui é sua. Você pode fazer uma declaração pro mozão, você pode fazer pitch de venda, você Mozão pode tá aqui, hein, gente? chamar o que você pode fazer o que você quiser. Manda ver, essa câmera é sua, minha querida. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Gente, em primeiro lugar, muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. O Cabral sabe que, assim, apesar de eu ser tímida... Assim, né, extrovertida, mas eu também sou muito tímida. Então, assim, o Cabral pega muito no meu pé pra eu gravar as coisas. E eu prometi pra ele esse ano que eu vou melhorar. Então, assim, convido vocês a verem o podcast, a me acompanhar nas redes sociais, porque esse ano eu pretendo fazer isso. Tô prometendo aqui pro Cabral, fazer uma aposta com ele de dinheiro, entendeu? Porque isso mexe no bolso. Mas me acompanhem lá. Eu gosto muito do criminal, gosto muito dessa parte humanizada. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse approach pessoal com o cliente. Não deixem os seus clientes a ver navios, respondam sempre, porque aquilo é a vida deles, tá? Então, assim, sigam a gente nas redes sociais, acompanhem o nosso conteúdo, porque vale muito a pena. E entrem pro nosso ecossistema, porque é muito legal. É isso. Você que assistiu até agora e ficou curioso, o caso que ela tá falando é do... Aí corta. Beijos.